a expectativa da morte iminente é capaz de despertar reações surpreendentes. É verdade que alguns não resistem e se deixam levar pela tristeza e apatia, perdendo-se no labirinto da depressão. Outros, porém, resistem e buscam novos caminhos, fazendo de cada dia uma nova aventura para ser vivida plenamente. E você, se soubesse agora que tem apenas um mês de vida, que mudanças faria? Você se deixaria levar pela apatia ou ousadamente reorganizaria sua vida com base nas verdadeiras prioridades? Muito bem, nós já anunciamos semana passada que começaríamos hoje uma nova série de mensagens que é intitulada Um Mês para Viver, né? Como o próprio nome diz, essa é uma série curta, apenas de 5 domingos, teremos aí apenas esse mês de outubro, e eu e o pastor Aurélio vamos nos revezar aqui no púlpito para trazer essa palavra ao seu coração e refletirmos como é que nós temos vivido neste mundo, como é que tem sido a nossa vida. Essa série é baseada neste livro aqui, Um Mês para Viver, como já também mencionei. É um livro gostoso, fácil de ler, gostoso de ler, e foi escrito por esse casal de pastores. São pastores em Houston, Texas, fundadores de uma igreja lá. Em 93 começaram essa igreja com 8 pessoas. Quando esse livro foi escrito, 10 anos depois já eram pastores de 15 mil membros nessa igreja. E esse foi o primeiro livro que eles escreveram, Um Mês para Viver. A leitura se dará a partir de amanhã. Então começaremos amanhã e iremos até no dia 1º de novembro, mas sempre nós trabalharemos em partes, né? Esse livro é separado em 4 blocos. E vamos falar sobre viver. Quais são os 4 pontos? Viver apaixonadamente, amar completamente, aprender humildemente e partir corajosamente. Então serão 4 partes. Então aquilo que os irmãos lerão aí durante a semana, no domingo nós completaremos aqui através da mensagem. Queremos que você seja edificado. A cada dia então, ao ler, ao ouvir cada capítulo, aos domingos nas mensagens, também nas células, nos grupos pequenos, nós queremos que você reflita um pouquinho a sua vida. E como é que nós vamos refletir diante dessa pergunta aí? Se tivesse apenas um mês para viver, o que eu mudaria na minha vida? Se eu tivesse apenas um mês para viver, o que é que eu mudaria na minha vida? Imagine que você vá ao médico, ou que eu vou ao médico, e por mais que eu não tenha nenhum sintoma, não tenha nada, eu esteja muito bem, mas vou lá para fazer os meus exames, um check-up, exames de rotina, está tudo normal na minha vida, mas eu vou, faço os exames sem nada aparente, mas eu chego para o médico com os resultados, ele olha para os resultados e fala: olha, você tem uma doença aqui muito grave, os exames estão me mostrando que você tem essa doença, e você tem aí no máximo, mais 30 dias de vida. Mas doutor, eu não sinto nada, eu não tenho dor nenhuma, não estou sentindo absolutamente nada, estou vivendo a minha vida normal. Ok, você está vivendo, está tudo normal, está tudo bem, mas vamos repetir os exames para ver se eles estão certos, mas de acordo com o que está sendo apresentado aqui, no máximo você teria uns 30 dias aí, você conseguiria viver. E aí se repete os exames, faz os exames novamente, com urgência, leva novamente para o médico, ele fala: olha, de fato, foi mostrado aqui, repetimos, e de fato você tem essa doença, você tem essa enfermidade, e você terá aí no máximo mais 30 dias. O que eu mudaria na minha rotina? O que você mudaria na sua rotina? Como é que seria a sua vida diante de uma fala como essa? Eu não sei você, mas se eu soubesse que teria mais um mês apenas para viver, eu mudaria algumas coisas com toda certeza na minha vida. Eu viveria de uma forma diferente. Eu seria talvez ainda mais autêntico, né? Eu já sou autêntico, mas eu seria ainda mais autêntico. Eu teria mais ousadia na minha forma de como eu gasto o tempo.
eu analisaria e aproveitaria as oportunidades, cada oportunidade. Eu viveria com mais intensidade, com toda certeza. Eu curtiria mais a vida na medida do possível. Eu gastaria mais mais tempo nas coisas que me trariam alegria e prazer. Eu amaria mais as pessoas ou as pessoas ao meu redor com mais profundidade. Eu gastaria mais tempo com essas pessoas. Eu buscaria aprender aquilo que ainda não sei com humildade, com propriedade. E eu partiria deste mundo de forma corajosa, sem nenhum arrependimento, ou tentando ter nenhum arrependimento e nenhum remorso, tentando viver a vida no máximo e partir daqui de forma a não ter nenhum remorso, nenhum arrependimento pelo que eu vivi, pelo que eu fiz. Para começarmos essa série, hoje é só uma introdução, como eu disse, nós vamos desenrolar isso daí ao longo do mês, mas para começar essa série eu quero falar hoje a respeito do traço, vivendo o traço. Talvez nenhum lugar represente melhor o resumo da vida de um homem do que um cemitério. Talvez algumas pessoas aqui não gostem de cemitério. Eu aprendi desde criança a ir a cemitério. Minha mãe, principalmente em épocas distintas, finados, por exemplo, é uma época, somente o católico vai muito, e a gente ia. A minha mãe sempre ia, eu tenho avó sepultada em Jacarezinho, no Paraná, eu tenho avô sepultado em Ourinho, São Paulo, então a gente ia. Acabava indo nos dois cemitérios e ali lavava ou pintava, dava um trato, uma geral, o dia de finados chegando, então a gente tentava dar uma melhorada ali no aspecto. E quando eu era criança, então normalmente eu ia para brincar. Enquanto eles estavam trabalhando, lavando e fazendo o que tinha que fazer, pintar ou reformar, sei lá o que estavam fazendo, eu estava brincando, eu estava passeando, e eu gostava de brincar entre as lápides, de correr ali entre os túmulos, diferentemente de muitos cemitérios aqui, que são cemitérios parques, que já é um pouco mais difícil, mas cemitérios onde os túmulos são altos, onde tem arranjos, onde tem estátuas, pedras grandes, alguns são, inclusive, são casas, são edifícios guardados, sei lá, tem uns tranqueira bonito, diferente, e a gente corria, criança corre, criança brinca de pega-pega, de pique-esconde, corre para lá e para cá, e eu aproveitava esse tempo também para olhar aquelas lápides, para olhar aqueles nomes, para olhar aquelas datas, olhar as informações, as inscrições que lá estavam. E é interessante, aqui talvez, eu particularmente não entrei em nenhum cemitério aqui em Campo Grande, só entrei em cemitério Parques, mas cemitério que tem essas lápides grandes, passo ali no final da 13, mas eu nunca entrei, não fui lá, nunca vi nenhum cemitério, nunca fiz nenhum sepultamento em cemitérios assim. Mas apesar de ir, às vezes, em cemitérios Parques, amanhã, por exemplo, vou em um pela manhã para fazer um sepultamento, mas você olha lá, você tem as lápides ali no chão e você olha o nome, quem está enterrado ali, o ano em que nasceu, o ano em que aquela pessoa faleceu. Existem informações que ali estão. Eu peguei, por exemplo, aí uma lápide do Paulo Setúbal. Paulo Setúbal foi advogado, foi escritor, foi político, foi deputado em São Paulo, renunciou por causa de questão de saúde, mas esse é o jazigo da família do Paulo Setúbal. Bem no meio está a data de nascimento e de morte dele, 1 de 1893 até 4 de maio de 1937, morreu aos 44 anos. Depois, do lado de lá, nós temos a Francisca, que foi a sua esposa, que nasceu em 31 de dezembro de 1902, faleceu em 30 de janeiro de 54. Do lado de cá é a sua filha, que viveu apenas 14 anos, nasceu em 24 e faleceu em 38. Embaixo, lá do outro lado, nós temos a sua outra filha, a Maria Vicentina, que nasceu em 26 e morreu em 2015. E do lado de cá, o marido dela, o Jorge, que nasceu em 1930 e morreu em 88. Esse é o jazigo da família do Paulo Setúbal, mas eu quero destacar a data que está ali logo ao meio. Você repara que existe a data do nascimento, estou pegando um jazigo aleatório, mas nós temos aí a data do nascimento, 1 de 1893, e a data do falecimento, 4 de maio de 1937. Mas entre essas duas datas, eu não posso deixar de notar que existe no meio um traço. Entre as duas datas existe um traço, um pequeno traço. Mas quando eu olho para
essas duas datas e este pequeno traço, existe diante de mim, diante dos meus olhos, toda uma história. Querendo você ou não, ali está a história de alguém. É que eu sei, pesquisando, eu sei quem ele é, eu sei qual foi a sua profissão, eu sei quando ele se casou, eu sei, por exemplo, da perda da sua filha. Inclusive, Maria Teresa, o nome da sua filha, é o nome da sua mãe, que também se chamava Maria Teresa, né? Só que a mãe era Teresa com Z. Né? Mas eu sei, olhando, pesquisando, eu posso saber quem é o camarada que ali está. Mas diante de mim, em qualquer cemitério, em qualquer jazigo, você vai encontrar essas duas datas. E entre essas duas datas existia uma vida. Talvez você pode encontrar a lápide de um bebê que viveu ali alguns meses, alguns dias, alguns meses ou poucos anos. Talvez você vai encontrar uma pessoa que viveu, como no caso ali da Francisca, viveu durante muitos anos. Né? Nasceu em 32 e faleceu em 2015, viveu muitos anos. Talvez você vai encontrar gente que viveu menos, mas existe ali uma vida, toda uma vida. E quando você olha para aquilo ali, para aquelas duas datas e para aquele traço, ou quando uma data está sobreposta, a outra não tem um traço, mas quando você olha e vê, ali existiu uma pessoa que viveu e que teve uma história de vida, e às vezes eu me pergunto como é que foi a sua história de vida. Onde que essa pessoa nasceu? Como foi a vida dessa pessoa? Por onde que ela passou? O que ela estudou? Em que ela se formou? Se formou? No que ela trabalhou? Quem ela amou? Se ela se casou? Se teve filhos? Quais foram suas paixões? Por quê? Ou por quem ela viveu? Para que ela viveu? Quando eu olho para essas duas datas também, e para esse pequeno traço, eu percebo algumas coisas, né? Eu percebo, por exemplo, que eu não tenho controle sobre essas datas. Nem eu e nem você. Você não escolheu a data do seu nascimento. Talvez os mais novos, que os pais tiveram aí filhos por cesariana, conseguiram marcar a data. Escolheram a data, marcaram a data, o médico disse, olha, vai nascer, ou a sua gravidez é risco, precisamos tirar essa criança, podemos marcar para dia tal, podemos fazer, e talvez você escolheu a data, mas a grande maioria de nós não teve data escolhida. A grande maioria de nós, a mãe estava lá, sentiu contração, sentiu dor, partiu ao hospital e você nasceu. Você não escolheu a data, ou por mais que seus pais escolheram, você não escolheu a data do seu nascimento. Você simplesmente nasceu. Você não escolheu a data em que você ia nascer, o mês, o dia, o mês. Você não escolheu os pais que você ia ter. Você não escolheu em que local você ia nascer. Você não escolheu nada. Mas também com relação a outra data, nós também não temos escolha. Você não tem como escolher a data da sua morte, a não ser que você se mate. Que eu espero que isso nunca aconteça na sua vida. Mas você não tem como escolher a data. A data acontece. Não está sob a minha escolha, sob o meu poder. Eu não posso dizer para você afirmadamente daqui a quantos anos ou daqui a quantos meses eu vou morrer. Nós não sabemos, absolutamente nós não sabemos. Simplesmente vivemos a vida, simplesmente caminhamos para aquela data. Mas nós não sabemos quando será essa data, como será essa data, nós não sabemos. Nós não decidimos, não compete a nós, não cabe a nós. Somente Deus sabe, somente a Ele cabe. A minha vida e a sua vida está nas mãos de Deus. Assim como Ele me trouxe a este mundo, me trouxe em vida a este mundo, Ele também um dia me levará daqui. Mas essa data pertence a Ele. As duas datas presentes em qualquer lápide não estão sob o nosso controle. Mas essas duas datas, por mais que não dependem de nós, entre elas existe um traço. Agora, este traço, eu posso escolher como viver. Eu não posso escolher as datas, mas eu posso escolher o traço. Como que eu quero viver este traço? Como que eu posso viver este traço? O que eu posso fazer da minha vida? Você tem essa escolha. Se você quer estudar, se você quer se formar, no que você quer se formar, no que você quer trabalhar, se você quer se casar ou não, com quem você quer se casar, se você quer ter filhos ou não, quantos filhos você quer ter, você pode escolher. Esse é o traço da sua vida. E você pode escolher aquilo que você quer fazer deste pequeno traço. Mas como eu posso escolher viver este pequeno traço? Como que eu posso viver este pequeno traço? E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 90. Você pode fazer esse favor? Abra a sua Bíblia aí no Salmo de número 90.
Salmo de número 90, eu quero ler com você o verso 2 até o verso 6. Salmo 90, verso 2, diz assim: Antes de nascerem os montes, e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Aí no verso 10 diz o seguinte: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Aí no verso 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. O livro dos Salmos é composto de 5 livros. Não sei se era esse o seu conhecimento, mas quando você olha aí o Salmo de número 90, na minha versão pelo menos, em cima aí do Salmo 90 está escrito 4º livro. O Salmo 90 é o primeiro capítulo do 4º livro. São 5. Outra coisa, quando nós falamos normalmente em Salmos, nós pensamos em Davi. Mas esse foi um salmo escrito pelo Moisés. É uma oração, é um salmo escrito por Moisés, homem de Deus. E Moisés inicia esse salmo falando da eternidade de Deus. Antes de nascerem os montes, antes de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele começa falando da eternidade de Deus. Antes da criação de todas as coisas, antes da criação da terra, antes da criação do universo, Deus já existia, Ele já era. Deus sempre existiu. Ele nunca teve um início e nunca terá um fim. Para todos sempre, Ele é Deus. Para todos sempre, Ele é Deus. Em compensação, o homem é mortal. Se Deus é eterno, o homem é mortal. Deus criou Adão, o primeiro homem, do pó da terra, e o próprio Deus é aquele que faz o homem voltar ao pó da terra. Então, Moisés está trazendo isso de forma muito clara. Ele está resgatando isso, né? Aquilo que também Salomão, ao escrever no final de Eclesiastes, né? Que o homem veio do pó, e ao pó ele tornará. Ou seja, lá no princípio, Deus, que é eterno, criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas, e o homem se tornou um ser vivente. E esse homem que se tornou um ser vivente, era para viver eternamente, mas por causa do pecado, por causa da queda, por causa do pecado, o homem então teve um outro destino. Agora o seu destino é a morte. E como é que se dá a morte? Bom, o homem veio do pó, o homem volta para o pó. Deus é eterno, mas o homem não. O homem é mortal. Deus é infinito, mas o homem é finito. Por mais que nós não gostemos do assunto, a morte é real. É mais real e mais universal que a vida. Pois todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Quando você chegou neste mundo, e isso a gente tem que ter de forma muito clara diante dos nossos olhos, quando você chegou neste mundo, você recebeu uma senha. Né? De vez em quando você vai em algum lugar aí, em algum mercado, um açougue muito movimentado, você pega uma senha e apita um número lá. Você vai fazer um exame de sangue, você entra, né, faz ali, a moça tira um papelzinho do que você vai fazer e entrega para você, você senta e fica aguardando, daqui a pouco aparece lá no painel o seu número. Alguns lugares já aparece o seu nome, porque você deu o nome lá na entrada, já chama você pelo nome, significa que é a sua vez. Né? De vez em quando eu vou aqui no Gastrota comer uma batata, né?
Já estou fazendo propaganda, vou pedir comissão ali no lugar, né? Mas tem uma batata ali, uma torre de batata, R$19, 1 quilo de batata com cheddar e bacon. Olha que coisa maravilhosa, tudo light, né? Cheddar, bacon, batata, você vai ali e vai comer. Quando você vai ali comprar, eles te dão um treco, uma bolacha assim, é um dispositivo, e aquele negócio pisca a luz e vibra a hora que é a sua vez. Você coloca ali na mesa, você pode conversar, às vezes está muito movimentado, tem muita gente, você fica ali, né? Coloca ali na mesa, daqui a pouco aquele negócio vibra, as luzes começam a piscar, significa que você pode levar aquele dispositivo até o local e ali pegar a sua batata para comer, né? Quando você chegou a este mundo, Deus te deu uma senha. Quando você chegou a este mundo, Deus te deu um dispositivo desse, e você está com esse dispositivo na mão. E você está vivendo a sua vida. Às vezes, como eu estou lá e às vezes está muito movimentado ali no gastrota, eu até esqueço. A gente fica ali, fica conversando, batendo papo, e vê uma coisa, e vê outra. O tempo vai passando, até que em determinado momento, sei lá, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos depois, o negócio vibra, significa que é hora de levantar. E é hora de pegar a sua batata e comer. Mas você esquece, mas o dispositivo está ali. E ele vai apitar, ele vai ser acionado a qualquer momento. É assim também na nossa vida. Você chegou aqui, Deus deu um dispositivo e você está vivendo. Você trabalhando, você está estudando, você está fazendo isso, está correndo, está exercitando. Você está vivendo a sua vida. Mas mais cedo ou mais tarde, o que vai acontecer? Esse dispositivo vai vibrar. Significa o quê? A sua hora chegou. Não de comer batata. Você vai comer batata no céu, tomando Coca-Cola com Jesus, né? Mas não é hora de comer batata, é hora de partir. Deus vai falar, chegou a sua vez. Ah, pastor, não, sou de senha. Ok, Deus te deu a senha. Está lá o número. E daqui a pouco ele vai chamar o seu número. Vai apitar lá no painel do céu e você está sendo chamado. É hora. É hora de ir. Não tem jeito. A gente pode comparar a nossa vida como um jogo de futebol. Como um jogo. O que acontece no jogo? Todo mundo entra sabendo que tem pelo menos 90 minutos para serem jogados. Mas quando está se aproximando lá aos 45 do segundo tempo, você já fica olhando para a beira do campo para saber quanto que o outro juiz lá vai dar. Quanto que o árbitro vai dar. Quanto que o auxiliar ali vai dizer. Quantos minutos ainda tem? Mais 2? Mais 3? Mas por mais que você já viu um jogo se estender, qual o máximo que você já viu um jogo se estender? 51 minutos? 53 minutos? Qual o máximo que você já viu? Né? Por mais que o cara colocou lá, o juiz, o árbitro está lá e vai. O jogo está rolando, mas a qualquer momento o que vai acontecer? O árbitro principal ele vai levantar a mão, as duas mãos, e vai apontar o centro do campo e apitar. O que isso significa? Acabou. Porque quando ele apitar, erguer as mãos e apontar o centro do campo, tá certo? Apitou. Tem jeito de um jogador chegar lá e falar assim, não, vamos jogar mais 5 minutinhos? Dá para jogar mais 5 minutinhos? Tem alguém, você já viu em algum momento um jogador chegar e falar para o árbitro, dá para jogar mais 5 minutinhos? Não, desfaz o apito, desapita e a gente joga mais 5 minutos aqui. Tem isso? Não tem. Quando o árbitro apita, o que acontece? Acabou, querido. A nossa vida é assim. Quando o árbitro apitar, não tem mais o que fazer. Quando a senha for chamada, não tem mais o que fazer. Quando o dispositivo vibrar, não tem mais o que fazer. O que me resta é comparecer diante de Deus. Então, eu preciso viver a minha vida aqui, entendendo que eu sou mortal. Eu não posso me esquecer jamais disso. Eu sou mortal. Eu preciso viver a minha vida sabendo que eu não sou eterno. Por mais que eu gostaria de viver eternamente neste mundo, eu não vou viver eternamente aqui. Eu não vou viver. Muitos vivem como se fossem imortais, mas não são. Tapam olhos, tapam ouvidos, para não verem, não ouvirem sobre o assunto, mas não adianta. Não adianta. Salomão, quando escreveu Eclesiastes, capítulo 7, no verso 2, diz, é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. E os vivos devem levar isso a sério. A morte é o destino de todos. E nós que estamos vivos, devemos levar isso a sério. Então essa é a primeira coisa. Como é que eu vivo, pastor, o traço? Eu vivo o traço sabendo que eu sou
mortal. Em segundo lugar, eu vivo o traço sabendo que a vida que eu tenho aqui, ela é breve. A vida que eu tenho aqui é curta. É curta. É interessante que Moisés, ele fala de Deus e o que o dia é para Deus. 1000 anos para Deus são como o dia de ontem. O seu sábado foram 1000 anos para Deus. Foi um dia para você, mas foram 1000 para Deus. Ele vai até um pouco mais além, ele dizendo que 1000 anos para Deus são como as horas da noite. Quantas horas da noite? 12 horas? Entre o pôr do sol e o nascer do sol? Então, como foi a noite, 12 horas, são 1000 anos para ti. Mas foram 12 horas para mim, 12 horas para você. 1000 anos para Deus. Deus não está preso a tempo. Deus não tem tempo, Ele não está ligado a tempo, Ele não está preso a tempo, Ele é atemporal. Mas eu e você não. Eu e você temos tempo. Nós temos hora, nós temos dias, nós temos semana, nós temos mês, nós temos um ano, nós temos tempo. Nós somos cronometrados. A nossa vida é cronometrada. Mas Moisés diz que para Deus isso não existe, mas para nós existe. E ele vai falando a respeito então de nós. A nossa vida pode chegar a 70. A nossa vida pode chegar a 80. Né? E ainda ele diz que são anos difíceis, cheios de sofrimento. Moisés deixa claro que a vida passa, e passa depressa, e nós voamos. E não é verdade? Parece que foi ontem que eu cheguei aqui, mas já vai fazer 8 anos. Já faz 7 que eu estou aqui. Parece que foi ontem que eu estava tomando posse aqui. Parece que foi ontem que eu comecei a namorar a Keila. Comecei a namorar a Keila dia 10 de outubro de 93. 29 anos está fazendo semana que vem. 29 anos. Parece que foi ontem. Eu me lembro exatamente. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem que o Nicolas nasceu, mas já tem 16. Parece que foi ontem que eu fui ordenado pastor, mas já tem mais de 20. Parece que foi ontem. E você que está aí também é a mesma coisa. Parece que foi ontem que o seu filho nasceu, que a sua filha nasceu. Parece que foi ontem. Hoje você já é vô, já é vó. Já está carregando o seu neto no colo. Mas parece que foi ontem. Parece que foi ontem que o seu filho estava se formando, mas ele já está vindo falar para você, falar, então já estou em vista de aposentadoria. Mas como assim de aposentadoria? Parece que foi ontem. O tempo passa, voa, e nós voamos juntamente com o tempo. Nós voamos, e Moisés está exatamente dizendo isso. Nosso tempo na terra não é apenas limitado, mas o nosso tempo na terra é passageiro, passa rápido demais. Vamos falar de estimativa? A estimativa de vida do brasileiro hoje está em 76,8. Vamos arredondar isso daí? Isso em 2020. Pegando todos os óbitos, as datas de nascimento dos que morreram, somando tudo e dividindo, 76,8. Vamos arredondar para 77? Eu faço 45 daqui a 18 dias. Ou seja, se eu chegar à média, eu tenho mais 32 anos pela frente. Só mais 32. Eu já vivi 45, tenho mais 32. Você faz a conta sua aí, eu faço a minha. Meu pai faleceu com 86. Então meu pai passou da média, meu pai viveu no lucro. Tá certo? Então meu pai passou. Se por acaso eu também passar igual meu pai, eu tenho só mais 41. De todo jeito eu tenho menos da metade. Eu já passei da metade da minha vida. Eu tenho que ter consciência disso. Eu já passei da metade. Pastor, não fala isso, eu estou com 60. Deus abençoe você, você está mais perto do que eu. Né? Deus vai te chamar primeiro, irmão, e que Ele te chame primeiro. Pode chamar você, não tem problema. Né? Eu vou fazer o seu velório lá com alegria. Desculpa, não, com tristeza. Eu vou fazer lá, fica tranquilo. O seu dispositivo vai vibrar primeiro, se Deus quiser, que o meu. Né? Então faz a sua conta, você está mais perto. Né? Mas essas são estimativas. São estimativas. O tempo passa depressa. Depressa. E a gente tem que estar atento a isso. Porque o tempo voa. E eu preciso ter isso diante dos meus olhos. A vida é passageira, a vida é breve, a vida é curta, a vida é frágil. Hoje estamos, amanhã não mais.
E é isso que Moisés está me dizendo. Moisés, ele fala da vida como uma correnteza. Nós somos levados, são breves como o sono. A nossa vida é como a relva que brota ao amanhecer, mas murcha ao entardecer e morre. A nossa vida é assim, é passageira, é momentânea. Mas, por fim, diante da mortalidade, diante da brevidade da vida, eu preciso aprender a fazer as escolhas certas. Tendo em vista que eu não sou eterno, que eu não vou ficar para semente, que eu sou finito, tendo em vista que os dias passam rápido, o tempo parece estar cada vez mais acelerado, eu preciso viver uma vida onde as escolhas sejam acertadas e sejam as melhores possíveis. O texto que nós lemos na NVI diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Mas a Bíblia Viva, que é uma paráfrase, né, da Bíblia, diz: ensina-nos a contar os nossos dias e usar nosso pouco tempo para conseguirmos a tua sabedoria. Olha só, eu não prefiro essas ainda, eu prefiro outras. Quando você pega a Nova Tradução na linguagem de hoje, diz: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. E a Bíblia, a Mensagem, que é uma preferida minha, né, uma das preferidas minhas, diz: ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver bem e sabiamente. O que Salomão está querendo dizer? Moisés está querendo dizer com esse texto? Moisés está querendo dizer o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias. Ele quer assim, que a gente olhe para os dias e veja como os nossos dias são curtos. O nosso tempo é curto. Então a gente precisa aproveitar esse tempo vivendo sabiamente. É isso que ele está querendo mostrar aí nesse versículo. Os nossos dias são poucos. Então a gente precisa viver esses dias, esses poucos dias, de tal maneira que a gente aproveite ao máximo cada oportunidade que temos. Se eu vou morrer um dia e os meus dias são poucos neste mundo, então como é que eu devo viver esses dias? Como eu tenho que viver? Eu tenho que viver de maneira correta. E como é que talvez eu e você temos vivido os nossos dias? Parece que a gente acorda, a gente trabalha, a gente junta dinheiro, a gente come correndo na hora do almoço, a gente chega cansado, estressado no final do dia, para dormir mal, para acordar no outro dia, entendeu? É boleto que vence. Quantos boletos você tem para pagar já essa semana? Começando o mês, começando outubro, já começa tudo de novo. Essa semana eu já tenho, você também deve ter os seus. E eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que pensar, tenho que economizar, tenho que pagar, eu tenho que fazer um bico aqui, tenho que fazer uma hora extra ali, tenho que fazer, porque eu tenho que mais conta, e aí um negócio que estraga, outro negócio que é o carro que quebra, é uma peça que lá, é um fogão que... Aí você vai, e o que é a nossa vida? No que se resume a nossa vida hoje? Você já parou para olhar a sua vida? O que é que resume a sua vida hoje? Né? Em outras palavras, se você tivesse mais 30 dias para viver, será que você mudaria algumas coisas na sua vida? Você mudaria algumas coisas na sua vida? O que é que você mudaria do seu jeito de viver? Você trabalharia tanto quanto você trabalha hoje? Se você tivesse só mais 30 dias? Você economizaria tanto quanto você economiza hoje? Você deixaria tantas coisas para amanhã, como às vezes você deixa hoje? Não, amanhã eu faço. Papai, vamos jogar bola? Não, amanhã o papai joga bola com você. Papai, vamos no cinema? Não, semana que vem a gente vai no cinema. Papai, a gente podia pescar. Não, semana que vem a gente pesca. Hoje não, essa semana não dá, mas semana que vem... Quantas coisas a gente vai deixando? A semana que vem eu vou assistir essa série. A semana que vem eu vou... Essa semana não dá, mas semana que vem eu quero assistir, sentar e assistir um pouco essa série aí, que estão falando dessa série, eu quero assistir. Mas semana que vem. Não, né? E aí, filho, quando é que você vem me ver? Então, essa semana não vai dar. Semana que vem, mãe, semana que vem, pai, eu acho que vai dar certo. E a gente vai deixando. A gente está postergando coisas. Será que se você tivesse apenas 30 dias, você postergaria tantas coisas? Você deixaria para amanhã, se você tem condições de fazer hoje? Ou você aproveitaria as oportunidades? Às vezes você está com vontade de comer algo.
Não estou com uma vontade de comer, mas hoje não vou comer não, ou agora estou com a grana curta, ou agora não vai dar. Mas semana que vem, se Deus quiser, semana que vem eu como isso daí. Ou senão mês que vem, aí a gente vai nesse restaurante, mês que vem a gente come. Ou senão você vai lá e compra um vestido, ou compra uma roupa, compra uma camisa, sei lá, e fica lá. Aí você fica assim, não, depois, um dia, numa ocasião especial, eu vou usar essa roupa aqui que eu comprei, essa roupa é muito bonita, eu vou usar essa roupa numa ocasião especial. Eu fui no Paraguai, comprei esse vinho, ou comprei esse negócio aqui, esse negócio é tão bom. Eu comprei esse molho é especial, é diferente, veio da Itália, sei lá de onde que veio. Um dia eu vou fazer um jantar especial, eu vou colocar esse molho e vou servir. E que dia? Quando que é esse dia para você? Quando que é esse dia especial? Quando é que você vai fazer? Quando que isso se torna especial para a sua vida? A gente vai deixando como se um dia fosse um dia especial. Vai ter um dia especial. E quando que é esse dia especial? Eu comprei, fui lá para São Paulo, fui lá para Curitiba, passei lá em Campo Largo, e aí a terra da porcelana, comprei várias porcelanas. Um dia eu vou colocar essas porcelanas para servir. Quando que você vai colocar essas porcelanas para servir? Que dia que você vai colocar essas porcelanas para servir? Quando será esse jantar especial? Quando você vai fazer essa comida especial? Quando você vai usar esse vestido, essa roupa? Quando você vai fazer isso? Quando? Porque nós achamos que temos um dia, mas querido, você não sabe sequer de amanhã. Você não sabe. E é exatamente isso que Moisés está trazendo aqui para nós. Senhor, ensina-nos a enxergar que os nossos dias são poucos, e ensina-nos a aproveitar o dia. Ensina-nos a aproveitar o momento que estamos, aproveitar a vida que temos, aproveitar agora. Tem muita gente que quer trabalhar para ganhar dinheiro, para ter uma boa poupança, ou para ter uma boa aposentadoria, para lá na frente viajar, só que lá na frente o reumatismo velho não vai te deixar viajar. Você não vai ter vigor. Eu vou lá para Campos do Jordão. Vai para Campos do Jordão, você não vai conseguir subir a pedra lá do baú. Você vai ver a pedra do baú de dentro do carro. Fala, a pedra do baú, vamos subir. Não dá, não aguento. E não aguenta mesmo. Economizou a vida inteira para viajar lá na frente. E não viajou, e não vai viajar. E não tem gosto, não tem prazer. Eu vou economizar porque eu também vou. Aí eu vou lá para Gramado. Quero um dia ir lá para Gramado. Tá bom, aí você vai. Depois, quando você tem com 60 anos, aí você fala, vamos comer um fundi. Não dá azia. Dá uma digestão, estou com gastrite, renite, sinusite, tudo quanto é it, você tem. Aí você não vai. Acho que tem previsão de frio, perigoso nevar. Não, mas as artrites, a minha esclerose, sei lá, o quê? Você tá, vou viver o quê, querido? Então aproveite, é isso que Moisés está dizendo. Senhor, ensina-nos a enxergar que os nossos dias são poucos. Eu tenho pouco tempo. Eu sou mortal, os meus dias são poucos, eu preciso aproveitar ao máximo esses poucos dias. Eu preciso aproveitar cada oportunidade que está me sendo dada. Eu preciso aproveitar o abraço do meu filho enquanto eu posso abraçá-lo, o abraço da minha filha enquanto eu posso, porque daqui a pouco ele não vai querer mais abraçar você. Abraçar o neto enquanto você pode, porque daqui a pouco seu neto não vai querer abraçar mais você. Brincar enquanto você pode brincar, porque daqui a pouco eles não vão querer mais saber de brincadeira. Eles vão entrar no quarto, trancar no quarto, jogar videogame e esquecer que você existe. É assim que nós temos que viver a vida, aproveitar os momentos, aproveitar cada oportunidade que Deus está nos dando. Por isso que eu pergunto, você mudaria, será a sua vida, se você soubesse que tem apenas mais 30 dias? Será que você valorizaria mais as pessoas? Gastaria mais tempo com as pessoas? Curtiria mais as pessoas? Brincaria mais? Sorriria mais? Aproveitaria mais as oportunidades, os momentos? Sairia para comer aquilo que você quer comer? O que é que você mudaria na sua rotina, na sua vida? Será que você leria mais a Bíblia? Buscaria mais a presença de Deus? Oraria mais? Teria mais tempo de lazer? Ou será que você ficaria ainda na frente do computador? Ou na frente de um celular? Ou na frente de uma tela? Ou será que você curtiria um pouco mais aquilo que está ao seu redor? Você gastaria mais o seu tempo em busca de coisas que são importantes? Ou nas coisas que são supérfluas? E que às vezes a gente valoriza tanto hoje, mas não tem tanto valor assim. Deus quer que você perceba que o seu tempo aqui na terra é limitado. Ele quer, diante disso, que você gaste esse tempo de maneira sábia, de maneira inteligente, de maneira responsável.
Eu não estou dizendo para você deixar o seu trabalho. Eu não estou dizendo que amanhã você não tem que trabalhar. Não, lógico que você tem que trabalhar, eu também tenho. Eu tenho minha vida, eu tenho minhas contas, vocês também têm. A gente tem as coisas para fazer, eu não estou dizendo para isso. Mas estou dizendo, será que preciso trabalhar tanto? E deixar a minha esposa, e deixar os meus filhos, e deixar até mesmo a minha saúde? Trabalhar tanto, será que eu preciso me matar tanto? Para isso? Será que eu preciso? São coisas que nós precisamos refletir na nossa vida. Se eu soubesse que tem apenas mais 30 dias, eu olharia para frente com outra perspectiva, com uma perspectiva diferente. Muitas coisas que eu faço agora e que eu considero importantes, eu deixaria de fazer, porque não tem importância. Porque existem outras coisas que são mais importantes. O modo como você viveria esse mês, talvez seria o modo como você gostaria de viver o resto da sua vida, e é possível viver. Por que esperar um diagnóstico para mudar a vida? Por que esperar? Por que esperar? Lembre-se, você não pode escolher as datas, mas você pode escolher a forma como você vai viver o seu traço. Viva o seu traço da melhor maneira possível. Viva o seu traço. O pior é que eu não gravei esse texto aqui. Mas eu li esses dias uma frase de que uma pessoa, não lembro quem que escreveu, falando que você tem que viver a sua vida de tal maneira, com tanta intensidade, que até quando você for enterrado, o coveiro tem a dó de te enterrar. Viva a sua vida, querido. Viva a sua vida. É interessante, comentei hoje pela manhã, meu pai faleceu há 7 anos, 7, 8 anos, uma coisa assim. E quando meu pai estava passando mal, dezembro, janeiro ele não estava legal, a barriga começou a inchar, foi fazer exames na cidade mesmo. Aí, diante do diagnóstico, eles encaminharam meu pai para Jaú. Quando encaminharam para Jaú, eu já imaginei o que pudesse ser. Jaú é um centro oncológico. É uma cidade igual a Ribeirão, é um centro oncológico. E aí, eu quis levar o meu pai. Quando chegamos lá, entrou eu, minha irmã mais velha, meu pai, minha mãe ficou do lado de fora. E aí o médico começou a explicar para o universitário que estava ali, o residente que estava ali, né, o que você enxerga aqui. Foi colocando lá o que você está enxergando no diagnóstico aqui do seu Otávio. Aí ele foi dizendo, eu estou enxergando isso aqui, e foi dizendo todas as palavras técnicas possíveis que ele poderia dizer. Ele queria impressionar um mestre que ali estava, e ele estava ali também para aprender. Aí o homem foi dizendo para ele, por mais que a minha irmã e meu pai não estavam entendendo nada, eu estava entendendo tudo. Porque a Keila tinha tido câncer 3 anos antes. Então eu sabia de tudo aquilo que estava sendo falado ali. E aí quando ele terminou, aí a minha irmã saiu, meu pai saiu, aí eu fiquei um pouquinho mais, falei, doutor, eu queria perguntar, quanto tempo de vida mais meu pai tem? O senhor pode ser sincero, eu vi que é câncer, eu vi que está tudo obstruído, que o câncer já tomou todo o fígado, que não é possível fazer cirurgia, o fígado não vai regenerar, porque já está todo tomado, inclusive a veia está sendo obstruída por um dos tumores. Eu já entendi tudo isso daí, eu só quero saber quanto tempo meu pai tem. Aí ele falou, seu pai tem 3 meses. 3 meses. E aí eu perguntei para ele, falei, mas tem alguma coisa que a gente possa fazer? Alguma comida que ele não pode comer? Alguma coisa? Ele falou, não, tudo que ele quiser comer, pode dar para ele comer. Tudo que ele quiser. Tudo que ele quiser fazer, tudo que ele quiser comer, que puder, pode dar. Não tem nada que você possa fazer que vai prolongar mais a vida do seu pai. Não tem nada. Seu pai tem 3 meses. Eu falei, mas tem alguma coisa? Ele falou, aproveite. Aproveite seu pai, curte seu pai, abrace seu pai, beije seu pai, fique com seu pai, o máximo possível. Porque esse é o prazo. Isso foi fevereiro, maio, 3 meses depois, meu pai veio a óbito. Eu estava pregando em Amambai, saí correndo naquele domingo ainda, para poder chegar em Ourinhos, porque meu pai estava sendo internado, e na quarta-feira ele faleceu.
Mas eu tive oportunidade de naqueles 3 meses abraçá-lo, beijá-lo. Eu não sabia se ele seria menos tempo, ou até poderia ser um pouco mais, mas eu sabia que era irreversível. Então o que estava ao meu alcance fazer, eu fiz. E o que eu pude aproveitar, eu aproveitei. Sempre morei longe, distante, e ali eu estava morando a 60 quilômetros agora do meu pai. Então eu podia aproveitar mais. Deus me levou para aquela cidade apenas para isso. Para que eu pudesse estar perto do meu pai naquele momento difícil. E pudesse me despedir dele como tinha que me despedir. Fui eu que fiz o sepultamento do meu pai. Fui eu que fiz o culto, eu que fiz o velório, eu que preguei, eu que fiz tudo. E não fui firme, forte, segurar. Não. Eu estava tranquilo, eu não tinha peso na consciência, eu não tinha remorso. Por que eu não fiz? Ou por que não? Tudo que eu pude fazer, tudo que estava ao meu alcance. Na última semana, antes, eu preguei em Joinville, saí de Joinville, passei na serra ali em Curitiba, comprei pinhão para o meu pai, trouxe, fiz a minha mãe cozinhar para o meu pai comer pinhão. Tudo que eu pude fazer, eu fiz. Eu sabia o prazo dele. Mas você não sabe nem o seu e nem de quem está perto de você. Então, viva a sua vida com intensidade. Aproveite cada momento, cada oportunidade. É sobre isso que este livro vai falar. De aproveitar cada momento para amar, para viver, para curtir, para saborear tudo aquilo que Deus está dando. Porque todos nós somos mortais e todos nós temos um limite aqui na terra. Mas todos nós podemos escolher a forma de viver o traço. Então viva o traço da melhor maneira possível. Eu vou pedir para acender as luzes, nós vamos entregar para você um papel, um marcador de página para ser mais exato. E neste marcador de página você vai ser convidado a fazer uma lista com 5 itens que você mudaria na sua vida se você soubesse que tem mais 30 dias. É um marcador de página simples como esse aqui. E você tem 5 espacinhos para você escrever de forma bem precisa o que é que você mudaria aí na sua vida. O que eu mudaria? Se você precisar de caneta, temos caneta aí à vontade, mas eu quero que você escreva aí, é para vocês, aqui você não vai entregar aqui, nós não vamos queimar, nós não vamos fazer nada, você vai guardar no lugar que você vai conseguir ver todos os dias de preferência, e vai ter aí, o que eu posso mudar na minha vida? O que eu posso mudar? O que é que você gostaria de fazer? Quais são essas 5 coisas, 5 itens que você gostaria de mudar na sua vida se você soubesse que tem apenas mais 30 dias? O que é que você gostaria de mudar? Gostaria de ter mais tempo com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa? O que é que você gostaria de fazer? O que é que você gostaria de aprender mais? Uma viagem que você gostaria de fazer? O que é que você gostaria de fazer? Seja prático, preciso. É algo seu, do seu coração. A equipe vai estar cantando. E enquanto nós cantamos aqui, você fica à vontade para escrever aí esses 5 motivos. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tu sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não
posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Vamos ficar em pé. Pense, é possível mudar, é possível viver um traço diferente. E que você esteja pensando nisso ao sair daqui, refletindo na sua vida, refletindo no seu coração. Você que está em casa também, por mais que você não recebeu um marcador, que você anote aí no papel, que você escreva aí o que você poderia mudar na sua vida, o que você poderia fazer diferente, né? Para você viver com mais intensidade a sua vida, aquilo que Deus tem para você. Pai, eu quero orar e apresentar cada papel que foi recebido aqui, que foi escrito. São propósitos, são desejos do coração. Todos nós, ó Deus, vivemos uma vida tão corrida, trabalho, afazeres, negócios. Temos que levar nossos filhos para lá e para cá, pagar contas, temos tanta coisa para ser feita. E às vezes, ó Deus, esquecemos as coisas que são importantes na nossa vida. Vivemos como se fôssemos eternos, como se fôssemos viver durante muito tempo, e nós não sabemos absolutamente nada. Talvez alguns aqui tenham 30 dias, talvez menos. Talvez alguns aqui tenham 10, 20, 30 anos, 40, 50 anos pela frente. Mas para que deixar para mudar lá na frente se a gente pode mudar hoje? Priorizar algumas coisas, aquilo que é importante, aquilo que é especial, as pessoas que estão ao nosso redor, as coisas que de fato valem a pena investir, fazer. Deus, esteja trabalhando na nossa vida, que a gente reflita nisso, que essa palavra seja uma reflexão para o nosso coração, que esse livro seja uma bênção para as nossas vidas, para aqueles, ó Deus, que vão entrar, vão ler, vão ouvir, vão participar, que o Senhor esteja trabalhando na nossa vida, no nosso coração, detalhes, ó Deus, da nossa vida, para que possam ser mudadas, alteradas, para que a gente possa viver com intensidade essa vida que o Senhor nos dá. Seja com cada um de nós. Obrigado por esse tempo, leva-nos para as nossas casas, em paz e segurança, guarda-nos, proteja-nos, dê-nos, ó Deus, uma semana abençoada. Te agradecemos pelas eleições de hoje, te agradecemos pelos resultados, deputados, senadores que foram eleitos. Aqui no Mato Grosso do Sul ainda teremos segundo turno para governador, segundo turno para presidente, que o Senhor também nos dê graça, nesses dias ainda que seguem, até o dia 30 de outubro, para que, ó Deus, a gente possa ter a melhor decisão e a gente possa descansar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e para o nosso país. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.